Olá! A aula de hoje é sobre geometria espacial. O primeiro assunto que a gente vai estudar dentro da geometria espacial são os poliedros. O que são poliedros? São sólidos geométricos cujas superfícies são formadas por apenas polígonos planos. Então aqui a gente tem um exemplo de polígonos planos, os triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc. A palavra poliedro, ela vem do grego antigo, em que polis significa vários e edro significa face. Veja alguns exemplos de poliedros. Então, o que é um poliedro? É um conjunto de faces, né? Várias faces juntas, que as faces são polígonos planos, né? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é o paralelepípedo, né? Que ele é formado por retângulos, né? Por exemplo, a gente tem esse retângulo, a gente tem esse retângulo lá embaixo. A gente também poderia considerar esse retângulo aqui no lateral, que ele é equivalente a esse outro. E também tem o retângulo que está atrás e o retângulo que está na frente. Bom, vamos pegar, por exemplo, essa pirâmide triangular, certo? Que ela tem aqui, ó, tem um triângulo nessa face inferior, tem um triângulo aqui nessa face lateral, e eu tenho um triângulo nessa outra face lateral, e além disso, eu vou ter uma face que fica lá atrás, né? Aqui outro triângulo, essa pirâmide triangular, ela tem quatro faces triangulares. Então, vocês podem dar uma pausada no vídeo e dar uma observada nos outros poliedros, né? Uma coisa importante que a gente precisa aprender a distinguir nos poliedros são as faces, arestas e vértices, né? O primeiro conceito que a gente tem aqui é o conceito de faces, que são os polígonos que formam a superfície do poliedro, que é o que a gente disse anteriormente, são os triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc. A segunda coisa que a gente vai aprender a distinguir são as arestas, que são os lados dos polígonos que constituem as faces dos poliedros. E por último, a gente vai aprender a distinguir os vértices, que são as extremidades das arestas. Cada vértice é a intersecção de duas ou mais arestas, né? Então, coloquei aqui 3 exemplos de poliedros para a gente separar aí faces, arestas e vértices. O primeiro poliedro que a gente vai ver é esse triângulo de base quadrada, que eu quero contar quantas faces, arestas e vértices que ele possui. Bom, então vamos contar as faces, né? Eu vou começar lá por trás, eu tenho aqui uma face triangular, 2 faces triangulares, 3 faces triangulares, 4 faces triangulares e a face inferior lá, ó, que eu estou pintando de vermelho, que é uma face quadrada. Então, 1, 2, 3, 4, 5 faces é a quantidade de faces desse poliedro. Agora, a gente vai contar as arestas. Bom, cada linhazinha que está reunindo, que é considerado um lado de uma face do poliedro, é uma aresta, né? E a gente vai fazer igual a gente fez anteriormente, a gente vai riscando elas para a gente contar, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E a última coisa que a gente vai contar nesse poliedro são os vértices, né? Que são as extremidades das arestas, né? Vou começar por esse superior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Agora, a gente também quer fazer a mesma coisa com esse prisma de base pentagonal. A gente vai contar as faces, arestas e vértices, né? Vamos começar pelas faces. Então, aqui eu tenho um polígono superior e outro polígono inferior, né? Então, eu tenho 2. E agora eu vou contar as faces laterais. Então, começando por aquele lá de trás, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse polígono, ele tem 7 faces laterais, 7 faces no total, né? 2 pentágonos e 5 retângulos. Bom, agora a gente vai contar as arestas, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. E agora nós iremos contar os vértices, né? Que são as extremidades das arestas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Bom, o último exemplo que a gente quer calcular aqui, o número de faces, arestas e vértices, é o cubo, né? Que ele é um polígono formado por 6 faces iguais, né? Então, a quantidade de faces, na verdade, já é um consenso. Mas a gente vai contar separadamente para a gente verificar isso, né? Então, quantas faces tem o cubo, né? Eu tenho aqui essa face superior, 1, 2, 3, lá atrás, 4, essa lateral, 5, e essa aqui da frente, 6. Então, eu tenho 6 faces no cubo. Agora, nós iremos contar as arestas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. E por último, nós iremos contar os vértices, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Bom, então é isso, é bem importante a gente poder distinguir num poliedro as faces, arestas e vértices, né? Agora a gente vai ver o que são corpos redondos, né? Corpos redondos são sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte arredondada, que é uma parte não plana. Então, se a gente for observar aqui o cilindro, né? Se eu virar ele de lado, ele tem uma parte aqui, ó, que rola. Isso é uma especificidade bem importante dos corpos redondos. Ele tem uma parte arredondada e a gente vai ver que tanto a base inferior quanto a base superior é redonda, não plana, então é um corpo redondo. Temos aqui também o cone, que a base também é arredondada, né, uma circunferência, e temos a esfera. Esses três aqui são os mais importantes. Agora, esse aqui é um tronco de cone, né, quer dizer, é um cone que eu passei uma linha ao meio, né, eu recortei ele ao meio, que também é considerado um corpo redondo. Bom, agora a gente vai ver o que são poliedros convexos e não convexos. Um poliedro é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces intersecta suas faces em no máximo 2 pontos. Então, o que é isso de forma prática? Se eu passar uma linha, uma reta, dentro do poliedro, de qualquer forma que eu passar essa linha, por exemplo, eu poderia passar essa linha aqui, ela vai recortar, ela não vai gerar nenhum buraco lá dentro, né? Essa linha, ela está contida todo dentro do poliedro. Então, aqui, por exemplo, esse poliedro aqui, qualquer lugar que eu passar uma linha dentro dele, eu não vou furar o poliedro. Essa linha, ela está contida toda dentro do poliedro. Um poliedro não convexo é quando eu passo uma linha e parte dessa linha fica de fora, né? Por exemplo, esse poliedro aqui, de S até T, a linha ficou de fora, então a gente chama de poliedro não convexo. A mesma coisa nesse próximo poliedro, né? Se eu passar uma linha aqui, essa parte aqui dessa linha, dessa reta, ela está de fora do poliedro, então ele é não convexo. A gente precisa saber o que é poliedro convexo e não convexo, principalmente por conta da relação de Euler. Porque essa relação de Euler, ela só funciona para poliedros convexos. Bom, e o que diz a relação de Euler? Que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é sempre igual a 2, se esse poliedro for convexo. Eu prefiro colocar essa relação de Euler dessa forma, né? Vértices mais faces é igual a mais 2. Mas é uma forma de resolver a equação, as duas querem dizer a mesma coisa. Bom, a gente vai verificar nesses poliedros aqui, o cubo, o tetraedro, o dodecaedro e o prisma de base pentagonal, se essa relação funciona, né? A gente verifica que esses poliedros são convexos, porque se eu passar uma reta atravessando o cubo, ou o tetraedro, ou o dodecaedro, ou o prisma de base pentagonal, essa reta ela vai estar totalmente contida dentro do cubo, né? Ela não vai ter partes passando por fora. Bom, então vamos verificar a relação no cubo, né? O número de vértices é 8, o número de faces é 6, o número de arestas é 12 e aqui o mais 2 é da fórmula. 8 mais 6 é 14 e 12 mais 12 também é 14, quer dizer que a relação ela é verdadeira. Bom, também iremos verificar a relação de Euler no tetraedro. Então, o número de vértices é igual a 4, mais o número de faces é igual a 4,
isso é igual ao número de arestas, que é 6, mais 2. Então, aqui, 4 mais 4, 8. 6 mais 2 também é 8. Quer dizer que essa relação também é verdadeira. Eu vou deixar a cargo de vocês fazer o teste e verificar que a relação de Euler é verdadeira no dodecaedro e no prisma de base pentagonal. Bom, a gente tem um exemplo aqui que a gente vai utilizar a relação de Euler, que diz o seguinte: em um poliedro convexo, o número de vértices é igual a 5 e o número de arestas é igual a 10. Qual é o número de faces? Bom, aqui eu separei os dados do exercício, né? Eu tenho que V igual a 5 é o número de vértices, A igual a 10 é o número de arestas, o número de faces é o que a gente quer descobrir, e aqui na direita está a relação de Euler, né? V mais F igual a A mais 2. Então, a gente vai substituir os dados na relação para a gente encontrar o número de faces. O número de vértices é igual a 5, então quer dizer 5 mais. O número de faces eu não sei, eu vou só repetir o F. O A é igual a 10 mais 2. Agora, a gente vai resolver isso desse lado, né? Então, fica 5 mais F é igual a 10 mais 2 dá 12, né? Agora, a gente pega o 5, que ele está aqui somando, e passa para o outro lado subtraindo, né? Ou seja, F é igual a 12 menos 5, então, F é igual a 7. Quer dizer que o número de faces desse poliedro é 7. No próximo exemplo, a gente tem aqui um poliedro convexo com 20 arestas. Então, já vou separar essa informação, né? A igual a 20. O número de faces é igual ao número de vértices. Então, F é igual a V. Quantas faces tem esse poliedro? Então, quero saber qual que é o número de faces. E a única coisa que eu sei é que o número de faces é igual ao número de vértices e o número de arestas é igual a 20. Mas a gente também vai utilizar a relação de Euler. Bom, substituindo aqui, a gente sabe que o número de vértices é igual ao número de faces. Então, no lugar de V, eu vou colocar F, né? Porque são duas medidas iguais. No lugar de F, que é o que eu quero descobrir, eu vou deixar F mesmo. O número de arestas é 20 e o 2 eu só irei repetir. Então, fica F mais F é igual a 2F. E 20 mais 2 dá 22. Se 2 vezes o número de faces dá 22, quer dizer que o número de faces é igual a 22 dividido por 2, que é igual a 11. Então, nesse poliedro, eu posso dizer que ele tem 20 arestas, já foi a informação dada, né? 11 faces e 11 vértices, porque o número de faces e o número de vértices são iguais. Bom, o último exemplo que a gente vai ver hoje, ele diz o seguinte: determine o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. A primeira medida que a gente vai determinar é o número de faces, né? Porque eu tenho 6 faces quadrangulares mais 4 faces triangulares. Então, no total, eu tenho 10 faces. Bom, agora, se eu sei que 6 dessas faces são quadrangulares e 4 dessas faces são triangulares, eu tenho 6 faces desse tipo e 6 faces desse tipo. Então, se a gente contar os lados de cada uma dessas faces e depois dividir por 2, a gente vai ter o número de arestas. Por que eu vou dividir por 2? Se a gente for pensar, esse quadrado aqui, esse retângulo, ele está ligado a algum lado de um triângulo ou um lado de outro quadrilátero. Então, quer dizer, quando eu contar essa face no triângulo, eu também contei ela no quadrado. Então, por isso, a gente vai dividir por 2. Então, primeiramente, a gente vai contar a quantidade de lados, né? Eu tenho 6 faces que são quadrangulares, mais 4 faces que são triangulares, né? Então, se são 6 faces que são quadrangulares, que tem 1, 2, 3, 4 lados, aqui vai ficar 6 vezes 4, que dá 24. Mais as 4 faces que são triangulares, que tem 1, 2, 3 lados, fica 4 vezes 3, que dá 12. Então, no total, eu tenho 24 mais 12, eu tenho 36 lados. Mas, como eu disse anteriormente, como eu estou contando o lado de cada polígono que forma a face, o número de arestas é igual a essa medida, né, 36, dividido por 2. Ou seja, o número de arestas é igual a 18. Bom, agora eu já tenho o número de faces, eu tenho o número de arestas, só falta descobrir o número de vértices
desse triângulo, né? E agora sim a gente vai utilizar a relação de Euler. Bom, então coloquei aqui do lado direito, né, a relação de Euler, vértices mais faces igual a arestas mais 2. O número de vértices é o que está faltando descobrir. O número de faces é 10. Isso é igual ao número de arestas, que dá 18, mais 2. Então, fica V igual 18 mais 2 é 20, e o 10 que está aqui somando, eu vou passar subtraindo para o outro lado. E 20 menos 10 dá 10, né? Então, quer dizer que esse poliedro, ele tem 10 vértices. Então, se a gente fosse separar os dados desse poliedro, né, ele tem 10 faces, 18 arestas e 10 vértices. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida pode deixar um comentário. Tchau, tchau.